Está entrando no ar o programa evangélico A Voz da Assembleia de Deus. A palavra de Deus até os confins da terra. Direção e apresentação, Pastor Antônio Dias. Colaboração, Departamento de Evangelismo e Missões. Evangelista Josenildo Rodrigues, coordenador. E terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Apoio Cultural, SCI, Sistema Curso de Informática. Equipe que faz mais, muito mais por você. Cursos para crianças, jovens e adultos. Fone 3365-1115, Alagoa Nova, Paraíba. Arilena Artes Gráficas. Artes para banner, cartazes de eventos, adesivos, cartões de visita, fotos, capas para CDs e DVDs, criação de logomarcas. Tudo em artes. Fone 8125-1727, Alagoa Nova, Paraíba. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. Eterno Pai, soberano Deus, aqui estamos, Senhor, nesta manhã, para te agradecer, Pai, por mais um dia de vida. Agradecer, Senhor, meu Deus, pelo ar que o Senhor nos permite que nós respiremos. Pelas palavras, Senhor, que são proclamadas por nossos lábios, Senhor. Ó eterno e soberano Deus, nós te agradecemos pelo Senhor ter nos escolhido, Senhor, para essa obra tão maravilhosa que é te servir. É a única forma, Senhor, que encontramos para agradecer as maravilhas e misericórdias que o Senhor tem para conosco. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da minha esposa, pela vida do meu sogro, da minha sogra, dos meus cunhados, dos meus familiares, meu Pai. Eu te agradeço pela vida do irmão Wendel. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do irmão Dionísio, da irmã Fátima, de todos os irmãos da Assembleia de Deus, do pastor Antônio Dias e sua família. Eterno Deus, soberano Pai, nos abençoa, Senhor, nessa manhã. Abençoa todas as famílias que estão conectadas, Senhor, através da internet, Pai. Pois eles sabem, Senhor, que aquilo que nós fazemos é para a tua honra e tua glória, Deus. Para que o Senhor use cada um desses vasos que aqui estão, Senhor, para proclamar palavras, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Palavras que venham preencher o vazio dos corações daqueles que se encontram necessitados. Soberano e eterno Deus, abençoa todos aqueles que estão em suas casas agora, Senhor, ouvindo, Pai, a palavra que é proclamada, a tua palavra verdadeira, Pai. A tua palavra de verdade, Senhor e soberano Deus. Ó Deus, abençoa a todos, Senhor, todas as denominações, meu Pai. Cobre com a tua graça e com as tuas misericórdias, Deus. Desde já nós te agradecemos e te entregamos, Senhor, louvores em teu santo e precioso nome, meu Pai. Obrigado, amém e amém. Apoio Cultural, SCI, Sistema. Uma reflexão, amados irmãos, está lá no site da Assembleia de Deus, o adampb.blogspot.com. Quem quiser acessar e ler essa reflexão, não só lermos a reflexão, mas pormos em prática, que diz assim: viver em santidade nos dias de hoje é possível? Como pode um ser conservar pura a sua vida? É só obedecer os meus mandamentos. Salmo 119, verso 9. Bom, a Bíblia nos fala que para nós conservarmos puros, temos que seguir seus mandamentos. Mas como? Quando o homem é responsável espiritualmente pela sua vida, a partir do momento em que
sabem discernir entre o certo e o errado, entre fazer a vontade do Senhor ou não, e tornam-se indiscutíveis responsáveis pelos seus atos maus e por eles. Se não houver o arrependimento, hão de responder no julgamento final. Santidade versus jovens. Por um bom tempo, estive me questionando sobre o sentido da palavra santidade. Está cada dia mais difícil buscar viver de acordo com o verdadeiro sentido desta palavra, principalmente para a juventude. Desde a década de 60, os jovens já vêm nessa onda de sexo, drogas e rock and roll. E penso muito sobre isso, porque Deus nos declara no livro de 1 João 2,14: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e essa palavra de Deus permanece em vós. E eu comecei a refletir sobre esse versículo e cheguei à conclusão que sim, nós podemos viver nesse mundo imundo com santidade. Basta querer, porque querer é poder. O texto é um pouco longo, eu gostaria de ressaltar aqui Romanos 7, que diz assim, Romanos 7, 19 e 20. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Arrependimento não é remorso. Quando você sente remorso, você sabe que está errado, mas insiste em continuar seu erro. Então, se arrependa de todo o seu coração para ser digno do perdão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa reflexão está lá no site. Eu fiz um resumo, porque ela é um pouco grande, um pouco extensa. Mas os amados irmãos que queiram, acesse o adampb.blogspot.com e reflitam, mas reflitam e vivenciem essa reflexão. Não leiam apenas. Eu vou saudar aos amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. O pastor Antônio Dias está supervisionando a obra do Monte Sião, junto com o irmão Manuel, o pai da irmã Betânia, que me falha a memória o nome dele agora. O pai da irmã Betânia. O irmão Osvaldo, o irmão Gildo, o irmão Pedro Pequeno, todos que estão aí na congregação Monte Sião, estão lá trabalhando para hoje à noite, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vai ser a abertura do congresso do ciclo de oração lá e de Atalaias de Cristo lá do Monte Sião. No Assembleia de Deus em Foco nós vamos falar mais sobre o congresso, e se o pastor Antônio Dias estiver nos escutando, ele ligue e passe mais e reforce mais os avisos no ar. A paz do Senhor, irmão Dionísio. A paz do Senhor, irmão Wendel, a paz do Senhor, os irmãos que estão aí na Assembleia de Deus. Desejo a paz do Senhor para todos os ouvintes da Assembleia de Deus, todos os irmãos da Assembleia de Deus e os irmãos de outras igrejas que estão nesta hora ligados ao seu som, ouvindo essa palavra. Deixa a paz do Senhor para um jovem que eu passei agora na casa dele. Ele conserta sapato, o nome dele se não me engano é Bill, ali da Batatinha, que ele diz que escuta sempre a nossa programação. Continue ouvindo, meu irmão, que a Bíblia diz que é ouvir, que é a palavra de Deus, que a fé nos dá no nosso coração. Deixa que Deus lhe abençoe, que Deus venha cada dia mais abrir o seu coração para você entender a santa palavra do Senhor, que diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Medite nessa mensagem que Deus vai falar ao seu coração. Deixa também a paz do Senhor para os irmãos que estão ali na cadeia ouvindo, que Deus venha falar cada vez mais ao coração dos irmãos, e que essa programação
venha abrir a sua mente nesta manhã, para que você entenda que Jesus te ama. Amém? Amém. Deixar também uma saudação para os amados irmãos lá do sítio Bálsamo. Estivemos lá domingo, o irmão Wendel, eu, minha esposa. O irmão José Nildo Rodrigues estava um pouco adoentado e nós fomos lá para honra e glória do Senhor Jesus Cristo dirigir um culto abençoado, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi ontem com o irmão Everton, também deixar a paz do Senhor para os amados irmãos. E Deus tem algo maravilhoso para o Bálsamo e nós vamos lutar, perseverar em nome do Senhor. Nós já somos vencedores, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmã Fátima Freitas. A paz do Senhor, irmão Mateus. A paz do Senhor, irmão Dionísio, irmão Wendel e a nossa querida irmã Helena. Que Deus abençoe a todos. Quero saudar a todos os evangélicos com a gloriosa paz do Senhor. A todos os ouvintes que estão sintonizados conosco neste momento. Eu costumo dizer que é a melhor parte do dia em que os ouvintes poderão estar fazendo neste momento é parar para ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem a falar com cada um, né? Que seja aplicado nos corações de cada um. E eu quero começar, irmão Mateus, deixando um versículo para a meditação de todos os ouvintes, que se encontra em Provérbio 16, versículo 9, que diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Glória a Deus. Então é o Senhor que determina os passos, né, de todos. Quer dizer, o homem planeja, quer fazer algo às vezes pelas suas próprias forças, né? Mas lembre-se que é Deus que Tudo os é permitido passos. por Deus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmão Wendel. Amém, irmão Mateus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso nessa manhã, né? Eu gostaria de dar os parabéns hoje, 3 pessoas. Domingo, que vai aniversariar é a nossa irmã Osana Monteiro. Hoje, que está fazendo aniversário é a jovem Rosemary. Hoje, que está fazendo aniversário, ele, Mateus, é amigo do Evangelho, é também que sempre está sintonizado. Ele, Mateus, ele faz, Mateus, parte da loja maçônica, da maçonaria. É o nosso amigo Dr. Wallace, né? Ele, Mateus, tem ali o carro com o Mateus, o venerável mestre, né? Ele disse que tem, Mateus, admira demais o nosso pastor Antônio Dias, né? Eu gostaria de, desde já, pedir permissão ao nosso pastor Antônio Dias, em nome da Assembleia de Deus, parabenizar o nosso amigo Dr. Wallace e também a sua esposa, a doutora Duvanil Nery, que também toda quinta-feira está, Mateus, sempre sintonizado no programa Assembleia de Deus. E também oferecer para ele o próximo hino, em nome da minha família, né, da minha esposa. E que Deus abençoe o nosso amigo Dr. Wallace. Louvado seja Deus, que o Senhor venha encher a sua mente, né, da santa e preciosa palavra do Senhor. E Deus, Ele é o Deus do impossível. Em nome de Jesus, o Dr. Wallace, mais conhecido por Laci, vai ser agarrado, ele e a família dele, em nome de Jesus, para o Evangelho do Senhor Jesus. Deus, Ele é o Deus de ontem, de hoje e o de sempre. O Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que curou enfermos, o Deus que fez o impossível. Para Ele nada é impossível. Então basta crermos, basta intensificarmos nossas orações. E Ele, como um bom entendedor da palavra de Deus, Ele sabe disso, e que Deus venha abençoá-lo abundantemente, ele e a sua família. E nós vamos oferecer esse louvor da sequência para todos os aniversariantes que foram falados hoje,
E também para os aniversariantes que nós não sabemos, da cidade de Alagoa Nova, da Paraíba e do Brasil. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos de volta ao programa A Voz da Assembleia de Deus. A gente conversando aqui em off, nós vamos abordar hoje 4 temas bem interessantes de se discutir, temas bíblicos, que diz o seguinte: o sofrimento do homem, ele contraiu a morte. Além do sofrimento laborioso causado pelo pecado, o homem também contrai para si 4 gêneros de morte. O primeiro gênero de morte é a morte moral, depois a morte física, a morte espiritual e a segunda morte. Para tratarmos desses 4 temas, nós vamos dividir em 2 etapas. Primeira, a morte moral. Gostaria que a irmã Fátima localizasse aí na Bíblia Gênesis 3:10. Gênesis 3:10. Gênesis 3:10. Que diz assim: a morte moral. Adão e sua esposa esconderam-se da presença da santidade divina quando ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, porque conheceram que estavam nus. Adão alegou a Deus, dizendo, o versículo Gênesis 3:10, irmão, leia. 3:10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Fisicamente falando, tanto Adão como a sua esposa não estavam mortos. Eles continuavam a viver. E somente 930 depois de Adão veio experimentar a morrer. O problema aqui era de ordem moral. O homem agora encontrava-se morto aos olhos de Deus, quando este o inquiriu do ponto de vista moral. O Gênesis 20, versos 3, irmã Fátima, para a gente complementar, para a gente debater essa questão da morte moral. Gênesis 20, verso 3. Isso, Gênesis 20, verso 3. Pode ler. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Amém. Amados, para que nós entendamos a circunstância dessa morte moral, quando Deus faz um chamado ao seu filho, ele honra esse filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós vivemos em um corpo físico, esse corpo maculado, esse corpo transgressor, o que é que acontece? Muitos daqueles que são escolhidos por Deus, nós temos aqui Abimeleque, nós temos Adão e Eva, nós temos também Davi, é um exemplo bem claro, que Davi, ao cobiçar, esqueci o nome dela, Batseba, ele contraiu uma morte moral, pelo seguinte intuito: ele manda o marido dela para a guerra, coloca ele na frente do exército, para que ali de imediato ele seja morto. Então ele quebrou uma aliança com Deus. Nisso acontece essa morte moral. Posso dar um exemplo para os dias de hoje. Nós somos crentes, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas ocorre algo na nossa vida que nós quebramos a aliança com Deus. Então, para Deus, nós estamos perdendo a moral com Ele. Quando nós oramos, ajoelhamos, nós estamos seguindo fiel. Nós oramos, ajoelhamos, pedimos a Deus,
Deus, na sua instância e misericórdia, Ele nos escuta e nos atende. Mas a partir do momento que a gente quebra esse laço, nós estamos perdendo a moral de chegar e pedir a Deus. Então é uma morte moral. Essa é uma das mortes que nós estamos debatendo hoje no programa A Voz da Assembleia de Deus. Aos amados irmãos que tenham mais algum versículo, que tenha mais uma explanação sobre esse exemplo de morte moral, pode ligar para o 3365-1187 e nós podemos debater essa palavra no ar. Nós vamos para um louvor da sequência. A irmã Fátima vai oferecer e nós voltaremos com a morte física. A irmã Suelena, né, como sempre, ela é assídua do nosso programa, nos ligou, né, e esse louvor da sequência será oferecido a ela. E eu também quero ler um versículo que se encontra em Salmos 34, versículo 15, que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Para a meditação da nossa querida irmã Suelena. Louvado seja Deus. O hino da sequência, irmão Wendel. O dono da igreja. O dono da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para o segundo gênero da morte, que é a morte física, que diz assim: com o pecado de Adão no jardim do Éden, a morte por ele contraída passou a ser uma espécie de veículo transmissor. Partindo de um só homem, Adão, ela passou a atingir todos os seres humanos, até mesmo aqueles que não pecaram, à semelhança de Adão. É isso que o apóstolo Paulo, quando discorria sobre a natureza do pecado, disse, que está lá em, irmã Fátima vai ler agora, Romanos 5,12. Romanos 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém. Doravante, a sentença da morte passou de Adão aos seus descendentes. Assim, lá em Hebreus 9, 27, parte B, irmão Dionísio. É ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. A conclusão de tudo isso é que, diz Eclesiastes, um só pecador destrói muitos bens. E Eclesiástico 9:18, parte B, a vida, portanto, foi um desses bens, lamentavelmente. Amados, o que esse texto traz, o que essa questão da morte física traz, é que quando Adão pecou junto com Eva, eles contraíram mais esse digamos assim, mais esse gênero que foi a morte física. Existe a morte moral, que eu estava até debatendo ontem com o irmão Arlindo, quer dizer, hoje pela manhã com o irmão Arlindo. Os ateus, eles acreditam, eles negam a existência de Deus, eles negam a existência de Deus. Mas se eles negam a existência de Deus, por que eles batem tanto contra Deus? Se eles sabem, se eles questionam que Deus não existe, por que eles não o abandonam? Por que eles batem tanto nessa tecla que Deus não existe, não existe? Se eles afirmam essa negação, então por trás disso eles creem que existe um Deus. Eles creem que existe um Deus, irmão Dionísio. Também tem uma religião aí que acredita que vai ser reencarnado em outra vida, né? Vai morrer aqui, vai nascer 1000 anos depois de algum tempo vai nascer de novo. Como eu disse com a própria professora, que morrer no sexo é um juízo. Isso. Então, é a pessoa e Deus, né? E diz que também em Romanos 6:23 fala também da morte, acho que é a morte espiritual. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso. E quando os ateus eles creem nisso, eles estão morrendo moralmente, porque eles estão negando a existência daquilo que existe. Então, mais uma vez, se eles creem na negação
Então eles creem em algo que existe. É uma lógica. Então, eu já escutei muito isso. Ah, mas era ateu. Ele traiu a esposa, mas ele era ateu. Ele roubou, mas ele era ateu. Mas isso aí é a moral do ser humano. E a moral dele fica onde? Mesmo que ele não crê em Deus, mas ele tem uma moral. Então ele tem um respeito ali com o outro. Então essa moral foi quebrada. Então isso aí é uma morte. A morte física é essa morte que nós, todos que estão aqui na terra, estão sujeitos a morrer fisicamente. O nosso corpo morre. Ele vai ser do pó viemos e do pó voltaremos. Ele vai ser destruído. Mas isso só ocorre quando Adão peca junto com Eva. Porque do contrário, nós não iríamos morrer fisicamente. Como também nós pegamos aí Moisés, Abraão, que eles viveram mais de 100 anos, digamos assim. Viveram uma idade bem avançada. E na Bíblia, já no Novo Testamento, ele afirma que a idade mais conivente para o ser humano é esses 70 e poucos anos. Não é isso, irmão Dionísio? Passando dos 70 já é cansaço. Cansaço sem faz. Então essa morte é conivente para todos nós. Nós temos a morte moral e a morte física. Nós vamos para a morte espiritual e na sequência nós vamos ouvir. Eu peço que os ouvintes que estejam ouvindo, se possível, compre o filme Deus Não Está Morto, que fala de um pastor, de um professor numa universidade, que debate com um aluno sobre a morte de Jesus, que ele escreve que Deus não existe. Aí o aluno vai, que o aluno é cristão, aí convence não só o pastor, mas toda a classe que Deus existe. Então, porque eu não quero falar o filme, que senão vai perder a graça, porque se a gente falar o final do filme, não, acho que eu creio que você já assistiu, e você então declare esse filme e assiste, que você vai entender que Deus existe. Amém? Amém. A morte espiritual. Este gênero da morte mostra o estado do pecador antes de aceitar Jesus como Salvador. Paulo falou para os crentes de Éfeso ofensas e pecados. Lá em Efésios 2:1, se a irmã Fátima puder abrir, Efésios 2:1, onde Paulo fala aos crentes de Éfeso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Este tipo de morte ainda não é a morte eterna, que afasta toda e qualquer possibilidade do homem ser salvo. Ela apresenta um estado intermediário entre a salvação e a perdição de uma pessoa humana. Contudo, se o homem não optar pela salvação em Jesus, enquanto viver, esta morte espiritualmente intermediária pode conduzi-la à segunda morte, que é a morte eterna, a qual, caindo em suas garras, o homem perde todas as possibilidades de ser salvo ou de alcançar o caminho da redenção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa morte espiritual faz menção à morte física. Se você não é crente, se você não vive uma vida de santidade, se você não segue os preceitos da Bíblia, das Sagradas Escrituras, se você não segue os 10 mandamentos, você está adorando ao mundo. Então, quando você morrer, o seu espírito, a parte espiritual, ele não vai herdar os laços do Cordeiro, não vai chegar à salvação, você não vai conquistar a sua salvação. Está bem claro aqui, nessa explicação, traz os versículos da Bíblia, e eu como um recém-convertido, 8 meses de crente, puxado lá, pegado assim pelos braços, pelo Espírito Santo, louvado seja Deus. Os livros que eu mais gosto de ler na Bíblia, se bem que todos são Deus falando para nós, mas aqueles que me chamam mais atenção, irmão Dionísio e irmã Fátima, são os livros de Paulo. É verdade. E Mateus também nós vamos ter a segunda morte, que está falando aqui Apocalipse. Isso. Vamos ter a morte do nosso corpo, mas tem essa morte aqui que está escrita em Apocalipse, se eu não me engano, 20, 14, que diz assim:
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, se você, meu irmão, está fazendo coisa que desagrada ao Senhor, a Bíblia nos diz que o homem está morto espiritualmente. Ele está andando, ele está falando, ele está brincando, mas para Deus ele está desligado. Isso. Então, volta a ser ligado ao Senhor. Como eu estava antes de eu entrar aqui, irmão, Deus me lembrou a passagem da videira, que Jesus é a videira e nós somos o galho. Se esse galho não estiver ligado ao Senhor, ele vai ser cortado. Ele vai estar morto para o Senhor. Ele pode estar vivo, mas ao mesmo tempo está morto. Ele não vai dar fruto, ele não vai produzir fruto, como diz a videira. Porque o próprio Jesus disse: sem mim nada poderei fazer. Então vai ser como um galho seco. Amém? Amém. Nós vamos para o Assembleia de Deus em Foco, e na volta nós vamos comentar a segunda morte. A segunda morte. E já junto com esse tema, a segunda morte, nós já entramos com a palavra. Amém? Assembleia de Deus em Foco. Assembleia de Deus em Foco, nós temos alguns avisos. Que hoje os cultos lá na congregação Orvalho de Hermon, não haverá culto no Orvalho de Hermon, devido ao congresso do Monte Sião. Os amados irmãos que queiram, que possam se deslocar de suas casas, que moram aí na Rua do Leite, onde está a congregação Orvalho de Hermon, se dirijam para glorificarmos e adorarmos a Deus lá no culto que vai ser a abertura do congresso, do ciclo de oração e do conjunto Atalaias de Cristo, lá no Monte Sião, hoje a partir das 19 horas. Hoje, mais uma vez avisando aos amados irmãos que não haverá culto na congregação Orvalho de Hermon. Nas outras congregações, nos sítios, eu não tenho essa confirmação que haverá culto. Se algum irmão das congregações do Geraldo, do Camucá, do São Tomé, tiver alguma informação, o telefone aqui está aberto para ligar e deixar essa informação. Eu tentei entrar em contato com o pastor Antônio Dias e o telefone dele só chama. Sim, hoje a partir das 14 horas, o ciclo de oração no Templo Central. Esses são os avisos que nós temos até o momento. Vou deixar o telefone aberto. Caso algum irmão ligue, nós completaremos com os demais avisos. Eu tenho uma escala aqui, mas agora não sei se... Ele vai ter alguma música agora? Se vai funcionar essa escala. Tá no ar, viu? Certo. Solte mais um louvor da sequência, irmão. Aí na volta, pode oferecer. Eu quero oferecer este louvor da sequência para a nossa querida irmã Guia, lá do Geraldo, né, o Sítio Braz, que ela, na semana passada, na quinta-feira, lembram, né, vocês, né? Ela pediu louvor e para oferecer para todos, né, inclusive aqui nossa equipe, para toda a sua família, para todos os ouvintes, e não foi possível atendê-la, e eu prometi que hoje eu atenderia o pedido dela, tá? Este louvor da sequência vai para também oferecido à irmã. Amém. No programa A Voz da Assembleia de Deus, o momento da palavra. Abra o seu coração. Deus quer falar com você. Amados irmãos, para concluirmos o nosso debate, nós vamos concluir acerca da segunda morte, que diz assim: a segunda morte refere-se à destruição eterna de que a pessoa sem Deus pode nela cair. Ela aponta para o estado eterno e permanente de um lugar onde quem a ele chegar permanecerá numa existência triste e inativa. Em Apocalipse encontramos em vários lugares referências sobre a segunda morte,
que é lá em Apocalipse 2:11, Apocalipse 26:14 e Apocalipse 21:8, que em instantes estaremos lendo esses capítulos, sendo destinadas aos vencidos, mas que dano algum causará aos vencedores. Lamentavelmente, aqueles que viveram sem Deus e o temor que lhe é devido, somente irão herdar a segunda morte. Morrerão na esperança da redenção de Jesus. Estes herdarão a vida eterna e o direito de comerem da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, plantado na cidade celestial. Amados, lá em Apocalipse 20, versos 6, diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quem não morrer, quem não ressuscitar junto com o arrebatamento, vai viver na incumbência da segunda morte. Satanás vai ficar aprisionado na terra por 1000 anos, como também está no livro de Apocalipse. Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinarão com Cristo, que está lá em Apocalipse 20. Os amados irmãos querendo, podem olhar esse versículo. Então, o que eu quero ressaltar aqui para os amados irmãos é que vamos perseverar no caminho de Cristo. Vamos perseverar na vivência de uma vida santa. É possível sim. Basta crermos mais no Espírito Santo de Deus. Basta vivenciarmos mais a palavra. Basta termos mais reverência à palavra de Deus. Quando eu era pequeno, eu tinha um temor acerca dos 10 mandamentos. Eu queria seguir, mas quando a gente vai crescendo, a juventude de hoje, antigamente não era tanto, mas hoje está demais. A juventude não teme a Deus. E está errado. Até o Satanás tem temor e tremor na presença de Deus. E eu peço aos amados irmãos, como irmão em Cristo, o irmão Mateus, como a irmã Fátima, o irmão Wendel, a irmã Arilena, o pastor Antônio Dias, o irmão Dionísio e todos que fazem parte da Assembleia de Deus, voltem seus caminhos para os caminhos do Senhor. Vamos viver uma vida de santidade, pois quando nós morremos, muitos acreditam que não existe inferno, e existe. Basta nisso você ler a palavra. Eu estava comentando aqui com os amados irmãos que a vinda de Jesus está mais próxima do que 10 anos atrás, do que 20 anos atrás. E estava falando acerca do chip, daquele tão famoso chip que está no livro de Apocalipse, que o chip que vai ser implantado ou na testa ou na sua mão direita. E quem tem internet, dê uma olhada lá na internet, digite lá no Google, Mondex, não estou fazendo propaganda de nada, mas dê uma olhadinha lá no Mondex, veja os vídeos lá no YouTube, vocês vão ver que a realidade da volta de Cristo é verdadeira, muitos são os acontecimentos, muitos são as catástrofes que estão acontecendo, os rumores de guerra e as guerras que estão acontecendo no presente. Então Deus está às portas e Ele está voltando. Eis que aí vem o noivo. Temos que estar preparados. Nós como noiva do Cordeiro, nós como igreja de Jesus Cristo, temos que estar preparados. Não sejamos como as virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Vamos ser prudentes. Vamos vivenciar e vamos viver na palavra de Deus. Essa é a mensagem que nós deixamos hoje para os amados irmãos. E hoje, a partir das 19 horas, na congregação Monte Sião, a abertura do congresso, do ciclo de oração e do conjunto Atalaias de Cristo. Estejam todos convidados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã rica e preciosa na tua presença, Senhor. Ó Deus amado e Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor. Vem com tuas misericórdias e consolações, Senhor,
sobre toda a igreja do Senhor, sobre toda a cidade de Alagoa Nova, meu Pai. Eterno e soberano Deus, abençoa todos que encontram nas cadeias públicas de Alagoa Nova, nos hospitais, Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus Cristo, com a cura, Senhor. Vem resgatar, Senhor Jesus Cristo, esses jovens que vivem nessa vida leviana, meu Pai. Aquelas famílias, Senhor Jesus Cristo, que estão passando por tribulações no casamento, meu Deus. Que é o casamento, Senhor Jesus Cristo, a coluna principal da Tua igreja, meu Pai. Eterno e soberano Deus, nós Te agradecemos e até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu descobri bem pouquinho por dia. Eu nunca tomei remédio de dor de cabeça depois que eu me converti. Minha dor de cabeça eu boto a mão e tá arrependido. Acabamos de apresentar pela 87.9 o programa evangélico A Voz da Assembleia de Deus. Acabamos de apresentar pela 87.9 o programa evangélico A Voz da Assembleia de Deus. A Palavra de Deus até os confins da terra. Até o próximo programa, se Deus quiser. Assembleia de